Como responder em uma entrevista? Why did you leave your last job? Essa é uma pergunta bem comum em entrevistas em inglês. Pode te deixar numa saia justa, inseguro, sem saber como responder. A não ser que você já tenha visto algumas situações e expressões em inglês adequadas para essa situação. E é isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Meu nome é Erika Pianura e eu ensino profissionais a falar inglês no trabalho. E essa situação de entrevista é bem duvidosa, porque às vezes você sai de um emprego porque conseguiu uma outra oportunidade, mas muitas vezes você foi demitido. Então, como responder de maneira positiva? Como transformar uma desvantagem em vantagem na sua entrevista? Vou mostrar aqui algumas situações e alguns exemplos, alguns verbos que você pode utilizar para justamente transformar essa situação que seria negativa em uma situação positiva, que você vai responder a essa pergunta de maneira ética, profissional e positiva. Porque dentro de uma entrevista, né, existe aquela situação da pessoa fofoqueira, né? Se ela fala mal de alguém para você, provavelmente vai falar mal de você para alguém. E numa entrevista, o recrutador está atento a isso, se você vai falar mal da sua empresa antiga. Então, tente não fazer isso e se você tiver vivido experiências ruins, vamos transformá-las em aprendizado e utilizar palavras positivas para transformar essa situação que poderia ser ruim em algo positivo para a sua carreira, para a sua entrevista ali, para a sua avaliação, ok? Como responder uma entrevista em inglês? Why did you leave your last job? Então, falar sobre experiências passadas numa entrevista ou em uma situação de networking, falar sobre os seus antigos empregos, sempre vai ser algo que vai trazer, que pode trazer para você um respeito, uma credibilidade e uma averiguação da sua capacidade técnica. Então, vamos falar delas e nessa situação de demissão, que pode ser uma situação um pouco constrangedora ou difícil de comentar, se a gente usa algumas expressões, algumas situações que vai transformar isso num aprendizado, num movimento de carreira, não vai ter problema algum, ok? So let's see some examples. E é claro, você vai adaptar essas expressões e essas situações que eu estou mostrando aqui à sua vivência real, à sua experiência, porque quando a gente adapta o que a gente está vendo, o que a gente está aprendendo, qualquer habilidade, a nossa vida real, é assim que o nosso cérebro memoriza, ok? Então, enquanto está vendo aqui as expressões, já vai anotando, já vai pensando aí o que você pode utilizar para a sua situação de vida real, ok? So, let's see this man here. Let's suppose he's at his last job, okay? And his name is James, okay? Let's suppose his name is James. What do you think about James? Is he happy or sad? Is he excited or frustrated? Okay, so, and now look at his checklist here, his tasks at his job. Does he have a lot of work to do? Probably not. He checked all his tasks here. So he's frustrated. He did everything he had to do in this company. So how can we express this situation in a job interview? I accomplished all my goals in the company. I want to concentrate on my career development and that job position is no longer suitable for my big goals. So you use the verb accomplish to say what you have done in the company. I accomplished my goals, my results in the company, and I want to concentrate on my career development. Então aqui a gente tem uma situação que é negativa. A pessoa está frustrada no trabalho, não tem mais nada para fazer, não tem mais para onde crescer, não tem mais desafios ali. Você não vai dizer que acha o seu trabalho chato. Então você vai mudar essa percepção, dizendo que você já alcançou todas as suas metas, todos os seus objetivos ali e quer concentrar on your career development. Então, essas duas expressões aí, accomplish, I want to concentrate on.
Então você pode se concentrar na sua carreira, pode se concentrar na sua qualidade de vida. Então são razões pelas quais você pode justificar a sua saída de um trabalho. Ok? And that job position is no longer suitable for my big goals. Então você já mostra aqui as suas aspirações, os seus desejos de crescimento, que aquela empresa não estava mais alcançando ou te possibilitando. Então você transformou algo negativo em positivo. A disadvantage into an advantage. Ok? Another situation here. Look at this photograph. What is going on here? It's a concert, right? It's a party. There is a singer here. So, what is going on these days? We can't have parties like these. We can't have concerts like these, okay? Due to the health situation we are living. We can't have a lot of people together like this. So, and this is the part of the entertainment industry. And what happened to people who work in this industry nowadays? Unfortunately, they lost their jobs. So you can justify your last job. Why did you leave your last job? With an external situation. So let's see here. The possibility. The entertainment industry has almost disappeared in the last 6 months. Due to the social distancing, the management decided to dissolve the company. Então aqui é uma situação externa. Você não decidiu sair do seu trabalho para buscar outras oportunidades, mas simplesmente a empresa fechou, né? E a gente sabe que isso é um caso real que está acontecendo, né? Muitos, principalmente na indústria de entretenimento. The management decided to dissolve the company. Então, muitas vezes isso acontece em empresas. The management decided to dissolve my department and things like that. Então, qual a diferença da outra situação lá do James para essa? Na outra situação, você justificou a sua vontade de mudança, a sua vontade de sair daquele trabalho para se concentrar na sua carreira ou na sua qualidade de vida. Aqui, a justificativa é externa, algo que aconteceu que você não domina, que você não teve ingerência sobre isso. So, you used what? Disappeared. The entertainment industry disappeared. The management decided to dissolve the company. So, vocabulário e verbos que você pode estar utilizando nas mudanças externas que geraram a sua saída do seu trabalho. Ok? So let's see more examples. My family didn't adapt to cold weather. We didn't adapt to be far from friends and relatives. Às vezes as pessoas têm oportunidades, né, fora da sua cidade, fora do país, e aí não se adaptam. Então, você ter a humildade também de mostrar que você não se adaptou a determinada situação também é algo positivo. Então, não se adaptou aqui, você mostrou também uma importância que você dá à sua família, nesse contexto, né, de trabalho, respeitando a qualidade de vida deles. So, my family didn't adapt, okay? So, we didn't adapt. So, this verb is very, very common for you to use to changes and quando você muda de emprego, você não se adaptou a um método de trabalho ou a um local, e isso tá ok, desde que não vá de encontro ao que a empresa está te oferecendo. Se você não se adaptou a determinado método de trabalho que a empresa está te oferecendo, ela já vai saber que você não é o candidato para ela. Então, tem que responder, né, com sinceridade, com honestidade, mas ver o quanto que aquilo vai te impedir de chegar à vaga pretendida. I found it hard to adjust to working online. So another verb to adjust, ok? Que é um verbo de adaptação. It was hard to visit my client shops virtually and recognize their needs. Então aqui, é claro que muita gente teve que se ajustar à vivência online, mas alguns trabalhos realmente são difíceis de se fazer online. Então, você tem que justificar
Por que que você não se adaptou? Por que que você não se ajustou? Okay? It was hard to visit my clients' shops virtually and recognize their needs. Às vezes tem que dar um suporte, você tem que estar lá presencialmente. Então, coloque isso de uma maneira que você explique por que que você não se adaptou, não se ajustou. Então, a gente viu adapt, adjust, são parecidos, ok? Another one. After a couple of years, the company decided to alter the terms of my hiring contract. I didn't consider it an advantage. Então, você tem aqui, ó, esse verbo alter, to alter, é bem característico para contrato, termos, políticas. Então, você usa o alter para colocar o que a empresa modificou e que você não gostou. Isso pode acontecer, né, dentro de uma empresa, de um tempo, a empresa quer renegociar os contratos, renegociar os termos de trabalho e você não considerou mais atraente, mais interessante, vantajoso e quer sair dessa empresa. Então, é totalmente justificável a sua saída se a empresa quer alterar termos, contratos, políticas de trabalho, ok? Outsourcing. What's the meaning of outsourcing here? A company that hires another company to provide services. Então, é muito comum também as pessoas perderem o emprego por causa de outsourcing. The company decided to replace part of the permanent staff with outsourcing. Ok? Então, com essa troca, com essa substituição, to replace part of the permanent staff with outsourcing. Então, esse é um motivo também externo, justificável pelo qual você saiu do seu último trabalho. Freelancers are being hired to replace permanent staff too. Então, aqui também uma outra situação que você pode dizer que você saiu do trabalho porque está sendo substituído por... A empresa decidiu usar outros meios, né, de mão de obra, de trabalho. E muitas vezes as empresas fazem isso com as suas atividades que não são atividades fim. E ok, cada empresa tem o seu gerenciamento e vai ver o que é mais importante e lucrativo para ela. Então, você vai mostrar que você saiu dessa empresa não porque você não era competente o suficiente ou porque você não quis ficar, mas porque teve uma situação ali externa à sua vontade que você acabou saindo, ok? Another situation here, look at this man, what is he doing here? Tá querendo falar alguma coisa, expressar alguma coisa. Então, você mostrar que você saiu de uma empresa, ou você quer sair de uma empresa também por causa das suas opiniões, das suas diretrizes, das suas crenças, também é algo positivo. I thought we had to expand our sales force to cope with the extra demand. Always a single voice in the company. Então, muitas empresas, né, muitas vezes as pessoas, principalmente os supervisores, querem implementar algumas mudanças, algumas sugestões e não conseguem. Always a single voice in the company. E essa também é um motivo pelo qual você pode estar saindo da empresa. Então, você expressou aqui o seu pensamento, I thought, I believed, we had to expand. Esse verbo também é muito útil para você falar o que a empresa estava fazendo, estava expandindo, estava crescendo, e aí você queria, né? Isso acontece muitas vezes, a demanda da empresa cresce muito e ela não expande o seu quadro de funcionários, e quem fica lá, sendo o supervisor ou mesmo o trabalhador, acaba acumulando mais trabalho. Então, colocar isso de uma forma, né, que você pode ter vivido uma injustiça, pode ter tido, né, uma sobrecarga de trabalho grande, mas você não está falando de uma maneira que você está reclamando. Está dizendo de maneira positiva, always a single voice in the company. Então, ao invés de falar, falava, ninguém me ouvia, você pode dizer, always a single voice in the company, e tá tudo certo. Ok? Let's see next. My boss refused to increase my responsibility when asked. Então, I was demoted from manager to analyst. Pode acontecer, você pedir um aumento de salário, aumento de responsabilidade, tem toda uma técnica, né, para você pedir isso, um aumento, técnica, enfim. Mas
Isso pode ser visto como de uma maneira positiva pela sua empresa, que você quer crescer, que você quer mais responsabilidade. Então, também coloque de maneira que não vai impactar ali o que a empresa está te oferecendo, né? I was demoted from manager to analyst. Então, isso pode acontecer da pessoa ser rebaixada do seu cargo, né? Às vezes as empresas têm algumas políticas que promovem técnicos, depois mudam a política, o técnico não vira mais gerente, volta a ser técnico. Enfim, tem que buscar expressar aquilo que aconteceu de fato e de maneira clara, objetiva e positiva. I was demoted from manager to analyst, e você vai justificar, né? A mudança de política, enfim. Então, seja bem criterioso na hora de usar esse tipo de verbo, né? Demoted, I was demoted. Então, você foi rebaixado por quê? Você não deu conta do trabalho, então também seja bem criterioso se você vai usar isso ou não, ok? Time for change, time for change. Às vezes você decide, né, mudar de carreira, mudar de área, enfim. I decided to move laterally into a different job role. Então, às vezes você muda, move laterally. Move laterally não é que você foi promovido, não é que você foi para um outro cargo, você simplesmente mudou de função, né? Isso pode acontecer. When I finished the MBA, my career changed direction dramatically. Então, por causa de um curso, por causa de um acontecimento pessoal, familiar, ou porque você decidiu mesmo mudar de direção na sua carreira, pode falar sobre isso. Isso justifica plenamente uma mudança de trabalho, uma saída de uma empresa para outra, ok? And so, move laterally and change direction. São expressões bem utilizadas para você justificar uma mudança de emprego ou de área quando você sai de uma empresa para outra, ok? Oh, I love this picture. What's the meaning of this picture? O que essa imagem nos diz aqui, né? Focus, concentration, ok? So, I decided to concentrate on my most important goal. I made a decision to set a new career path. So, quando você decide, você mostra a sua capacidade de decisão na sua carreira, mostra a sua independência ali. I made a decision or I decided to concentrate on my most important goal. Então, mostrar na entrevista que você tem os seus planos, seus objetivos para sua carreira, você tem um caminho que você decidiu seguir novo e vai se concentrar naquilo, e aquele emprego não era mais compatível ou não é mais compatível com o que você deseja para o seu futuro, ok? And what's the picture is showing here? Done. Então, tá feito. Já fiz tudo que eu tinha que fazer ali, como mostrei no primeiro exemplo. I knew my mission was complete there. I accomplished all my goals in the company. Então, aquela empresa que você já não tem mais para onde crescer, você já faz as mesmas coisas por longos anos, enfim, e não tem mais nada para fazer ali, ela não te preenche mais, você quer crescer. Então, ao invés de falar que a empresa estava muito chata, aquele trabalho não aguentava mais fazer as mesmas coisas, você diz, I knew my mission was complete there. I accomplished all my goals in the company. Então, uma maneira de transformar uma desvantagem em vantagem e falar de maneira positiva de algo que você estava considerando negativo, ok? So, my mission was complete. I accomplished all my goals in the company, ok? Right? So, aqui é a lista de todos os verbos que eu mostrei aqui nos exemplos, tá? Então, são verbos que mostram changes, adjust, adapt, alter, replace, increment, quando você quer mostrar que algo cresceu, evoluiu, expand, increase, promote, and the opposite, diminishment, quando algo diminuiu, demote, que é aquele caso, né? I was demoted from manager to analyst. Então, se você foi meio que rebaixado na empresa, é um motivo plausível para você sair dela. Você tem que
justificar por que isso aconteceu, para não ser julgado de maneira errônea na sua entrevista. Dissolve, reduce, disappear. Então, são expressões, né, que você usa para coisas que diminuíram. And more expressions here to describe why did you leave your last job, move laterally, change direction, concentrate on, make a decision, complete, accomplish. Então, já usa essas expressões aqui, pausa o vídeo, pensa aí na sua carreira, quais os lugares que você passou e que você pode usar essas expressões e esses verbos para você, quando passar pela situação da entrevista ou de um networking em inglês, você vai saber falar sobre sobre as suas experiências passadas. E que isso vai te trazer mais segurança na hora de falar e com as expressões adequadas. Você vai se sair bem nessa situação e conseguir o emprego que você tanto deseja. Ok? So, that's it. Thank you. Espero que você saia muito bem na sua próxima entrevista, utilizando essas expressões e falando de maneira positiva, né, sobre o seu último emprego, sobre as suas experiências que você vivenciou e usando o inglês para o trabalho, o inglês formal, o inglês adaptado às situações de trabalho e da sua vivência, que vai te mostrar que você é seguro não somente na sua capacidade técnica, mas na sua capacidade de comunicação. Meu nome é Erika Pianura e eu ensino profissionais a falar inglês no trabalho. Até o próximo vídeo. Bye, bye!